graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando do segundo assunto mais importante das Escrituras. Nós estamos falando da nossa maneira de viver. Nós estamos falando do que agrada a Deus. Nós estamos falando da fé. Essa palavrinha tão pequena, mas de um poderio tão extraordinário. E agora eu vou falar aqui com vocês. 21º tópico do que é fé. Fé é a convicção de um fato. Fé é a convicção de um fato. Bom, dizem que contra fatos não existem argumentos, mas para ser um fato precisa ser comprovado, precisa existir provas. Quando alguém morre, há provas que essa pessoa morreu, há muitas provas. Mas o mundo jurídico, ele trabalha com provas. As pessoas são chamadas para comprovar alguma coisa. Então, é feito um trabalho para que haja uma comprovação de que alguém cometeu um crime ou de que alguém não cometeu aquele crime. Então, vão se pegando fatos, vão se pegando testemunhos de pessoas, até que aquilo se torne concreto, até que aquilo se torne algo real, um fato que comprove, que revele se aquela pessoa fez ou não fez o seu crime. Bom, as pessoas então, elas vivem de fatos comprovados, e aí a dificuldade de crer nas coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas não são comprovadas por meios naturais. Bom, para quem crê, nenhuma prova natural é necessária, mas para quem não consegue crer, todas as provas possíveis são desnecessárias. Na verdade, é que a nossa fé não é objeto de verificação de meios humanos, não é uma ciência que se prova em um laboratório, mas a fé em si, a certeza e a convicção em si mesmo, esse poder que vem quando nós ouvimos a palavra, é um poder que convence-nos de fatos espirituais. Nós somos convencidos no nosso espírito. O nosso espírito recebe comprovação, provas espirituais, impossíveis de serem explicadas, impossíveis de serem comprovadas por meios físicos. A fé, ela é comprovada no nosso espírito. O Espírito Santo pega todas as provas do mundo espiritual, que é o mundo eterno. O Espírito Santo colhe todas as informações do Espírito, do reino de Deus, e passa ao nosso espírito e convence o nosso espírito e faz com que o nosso espírito creia, acredite em coisas invisíveis. A fé é essa prova, é a prova de fatos espirituais. Como já explicamos, a convicção é um estado interior gerado por persuasão de algo forte que envolve, convence e domina. Portanto, fica muito fácil entender que convicção é ter um entendimento que já venceu, convenceu e contra a qual não há mais objeções a fazer. Quer dizer, a verdade raiou de tal forma que houve um domínio estabelecido que leva a pessoa a ficar fixa, enraizada e alicerçada na persuasão interior que rompeu dentro do seu espírito. Convicção é ser vencido. Ora, os nossos olhos querem provar as coisas, os nossos ouvidos também têm provas de algumas coisas, porém a fé vence todos os entendimentos. Se a paz excede os entendimentos, é maior do que os entendimentos, a fé vence, convence-nos. Nós somos convencidos completamente de que as coisas invisíveis são fatos concretos. Ainda que não possamos ver, ainda que não enxerguemos,
nós conseguimos acreditar de tal forma que passa a ser mais real para nós as coisas invisíveis do que as coisas visíveis. Alguém pode dizer, então prova para mim. Não há provas humanas, não há realizações humanas. A fé é a prova. Agora, através dessa fé, que é fatos espirituais, nós podemos transportar, nós podemos trazer para esse mundo as realidades do mundo espiritual. Então nós teremos provas em obras depois de que o nosso espírito foi convencido de fatos, de acontecimentos extraordinários que são nos revelados no interior. E ao pronunciarmos esses fatos maravilhosos, essas provas que já foram nos dadas espiritualmente, elas passam a ser provas para os incrédulos. Não, nós não cremos porque vimos, nós não cremos porque sentimos, nós não cremos porque apareceu o anjo para nós, nós não cremos por meio de qualquer outro meio a não ser por convencimento interior, pelo Espírito Santo com a palavra nos convencer. Agora, o fazer, o aparecer, o construir essas obras fora de nós, não é para que nós tenhamos fé, porque se nós fizermos obras, já é fato que nós temos fé, porque as nossas obras procedem da fé. Essas obras, portanto, são obras para que os ímpios possam ver, para que os ímpios possam enxergar. Nós não cremos no poder de cura porque nós vimos alguém curado. Esses são os ímpios. Aí os ímpios dizem, poxa, Deus realmente cura, porque eu vi que fulano foi curado. Mas nós não precisamos ver ninguém ser curado para acreditarmos na cura. Nós já cremos na cura antes dela acontecer. Agora, nós não cremos que nós podemos prosperar porque nós vimos fulano, beltrano e ciclano prosperar, e aí nós falamos, poxa, fulano, beltrano e ciclano prosperaram. Não, isso é para o mundo, é para as pessoas que não têm a fé. Nós já cremos na prosperidade antes que ela aconteça. A prosperidade para nós já é um fato espiritual, nós já somos convencidos da prosperidade, nós já somos convencidos da salvação, nós somos convencidos. Ninguém apareceu para nós e falou assim, agora você é salvo. Não veio um anjo quando nós aceitamos a Jesus, não apareceu um anjo para nós e mostrou o livro da vida e abriu o livro da vida e falou, ó, o seu nome está aqui, ó, escrito aqui nessa linha. Nós não vimos, o anjo não apareceu, não, mas nós temos a certeza, nós fomos convencidos de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que nós temos a vida eterna, de que nós somos filhos e de que nós somos salvos. Ora, não apareceu algo extraordinário, não apareceu algo sobrenatural para nós, comprovando, não, mas nós cremos porque nós somos vencidos por fatos invisíveis, mas que no nosso espírito eles são reais, eles são tangíveis, eles são palpáveis. Existe uma só fé, uma só maneira de crer. E Deus dá essa medida de fé para nós, para cada um de nós que nascemos de novo. Nós recebemos uma medida de fé. Essa medida de fé nos faz crer em coisas invisíveis. Nós não vemos, mas nós temos a convicção desse fato, que é real, que foi comprovado para nós, no nosso interior. Nós temos uma comprovação interior de fatos que nós nunca vimos, de que nós não presenciamos, de que nós não estávamos lá, mas é como se estivéssemos, é como se tivéssemos participado daquele ato. Nós começamos a ver e a ouvir com os ouvidos espirituais, e nós somos convencidos desses fatos extraordinários. Veja, é uma só fé, ela é pura, ela é simples e ela serve para todas as situações da nossa vida. Não existe 2 ou 3 tipos de fé. Para você ser salvo você precisa dessa fé. Não, para você ser abençoado, ser curado, você precisa dessa fé. Não, a mesma fé que nos salva é a fé que foi nos chamado, que nós fomos chamados para viver. Ora, a mesma fé que eu tive em Jesus para ser salvo é a fé que eu devo ter para continuar a viver. É a mesma fé simples, é a mesma fé comum que o Espírito deu para nós. Não existe uma fé evoluída e uma fé diminuída. Não, existem medidas de fé. Fé que vai aumentando conforme as pessoas vão crescendo espiritualmente. Portanto, pensem comigo,
o maior ato de Deus, a maior obra de Deus, o maior dom de Deus, o maior dos mistérios de Deus, ele acontece quando nós cremos com o coração, quando nós falamos com a boca, a salvação. A salvação ela acontece quando nós cremos na mensagem com o coração, nosso espírito é tocado, nós cremos e nós falamos com a boca. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Ora, se a salvação, que é a maior obra, a obra mais extraordinária de Deus, a salvação foi a obra mais extraordinária do que a criação, do que a recriação, do que a criação dos anjos, do que a criação do céu. A salvação é a maior obra que existe, que Deus já fez. É lá na cruz a salvação. E isso acontece quando nós cremos com o coração, quando nós falamos com a boca. É muito simples. É muito simples. Agora, as outras coisas que são menores, elas acontecem da mesma forma. Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo a seu Filho poupou, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Uau, o mais difícil Ele fez, que foi dar o Filho. Agora, as outras coisas Ele vai nos dar, porque são muito menores no âmbito de sacrifício ou de dificuldade. Se bem que para Deus não há nada difícil, não há dificuldade. Mas Paulo escreveu assim para nós entendermos que Deus já fez tudo por nós, que Ele deu sua plenitude para nós, que foi seu único Filho. Agora, a nossa salvação ela se processa assim, pela simplicidade de crer na mensagem e falar com a boca. As outras coisas também acontecem da mesma forma. A nossa cura, a nossa prosperidade, o nosso ministério, a salvação da nossa família, a bênçãos na igreja, de ter uma igreja abençoada, acontece quando nós cremos com o coração, nós falamos com a boca. Da mesma maneira que nós somos convencidos de que Cristo morreu e Ele estava morrendo no nosso lugar, da mesma maneira que nós fomos convencidos de que foi uma substituição, que era para nós morrermos lá na cruz, mas Ele morreu no nosso lugar. Da mesma maneira que nós vemos que a maldição estava sobre Ele, para que a bênção chegasse até a nós, e nós cremos, foi simples, mas foi forte. E nós falamos com a boca, eu creio, nós somos salvos, as demais coisas acontecem por essa mesma fé. Nós temos essa medida de fé, a mesma medida de fé que nos fez crer em Cristo para a salvação, é a mesma medida de fé que nos faz viver nessa terra como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, como ministros de Deus. Ora, você não viu Jesus morrendo na cruz, você não estava lá domingo pela manhã quando Ele ressuscitou, você não viu Ele ressuscitado, você não viu Ele passar por entre a parede, você não viu Ele subindo aos céus, mas você acredita nisso. Dentro de você tem a certeza. Se alguém disser, não, eu não acredito que Jesus morreu na cruz, você nem quer provar, você dá risada, você acha engraçado, é tão hilário que você não consegue nem se expor contra, você dá risada, porque aquilo é tão fato para você que parece ser uma idiotice as pessoas não acreditarem. Se alguém disser, mas Cristo não ressuscitou, você se sente hilário, você ri, você acha uma idiotice isso. Você tem que tomar até cuidado para não ridicularizar e humilhar a pessoa que falou isso, que aí você sai dos termos cristãos também, de tão claro que é para você a morte e a ressurreição de Cristo. Se o ateu disser para você, eu não creio em Deus, pode te causar uma revolta ou uma crise de riso, depende do teu temperamento. Alguns ficam muito bravos, muito revoltados, e outros dão muita risada, porque é um fato tão poderoso dentro de você, a existência de Deus, do Criador, é tão poderoso que é impossível que alguém tire isso de dentro de você. Sabe essa fé que você tem na morte e ressurreição de Cristo, na própria existência de Deus, no Espírito Santo morando dentro de você, você não tem como comprovar humanamente isso, a não ser pelos frutos do Espírito, a não ser por andar no Espírito, mas você tem tanta certeza que Ele está em você. E se alguém disser para você, o Espírito Santo não está em você, poxa, você vai criar raiva disso, vai reprovar completamente, porque você sabe, e só você sabe que Ele está, e você sabe com certeza absoluta, você foi convencido de um fato, de que o Espírito está em você, de que o sangue de Jesus
te alcançou, que o teu nome está escrito no livro da vida, de que Deus existe e Ele te chamou, você está convencido desses fatos. Agora, o que você tem que entender é que você tem que viver com essa fé simples para as outras coisas. Se você tiver essa fé simples para as outras coisas, você vai estar estendendo a tua fé de salvação para as outras áreas da tua vida. Você vai estar estendendo, fazendo uma extensão da sua fé, dessa fé tão simples de crer e falar, para a tua vida financeira, para a tua vida familiar, para a tua vida em todas as áreas. É a mesma fé. Ou seja, quando nós ouvimos de Jesus para a salvação, o nosso coração queimou. Você falou, sou eu preciso de Cristo, eu preciso de um Salvador, eu estou sendo chamado, o coração queima. Você já sentiu o teu coração queimar com a palavra? Alguma palavra que você ouviu? Eu já senti várias vezes o meu coração queimar, ter um fogo, arder a palavra, me convencendo daquilo de forma extraordinária, sem qualquer comprovação física, humana, terrestre, visível, palpável, tangível. E eu fui convencido por um fogo, por uma palavra que misturada com fogo que queima. Não foi isso que os discípulos de Emaús sentiram? Quando Cristo se revelou a eles, eles não disseram, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava a Escritura? Não queimava o nosso coração? Não pegava fogo? Nós não éramos convencidos do que Ele estava falando? Não havia como ter defesas? Não havia como se defender de tão forte que era aquele fato? Não havia como se defender daquela verdade? O nosso coração se incendiou. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ou que você possa ter essa fé. Essa fé vem quando você ouve. Essa fé vem quando você começa a ter o Logos sendo revelado para você como rema. Você viu que a fé é a convicção de um fato, é a convicção dos fatos espirituais. Agora veja como os cristãos estão enganados, como nós estamos enganados, nós estamos procurando ter fé. Como diz Kenneth Reagan, nós estamos na etapa da infância procurando ter fé. Nós estamos querendo ter uma fé de experiências. Veja, as pessoas só têm fé se elas tiverem experiências transcendentais, se elas tiverem experiências sobrenaturais. Aí elas dizem, agora eu creio. Não é o jeito de Deus trabalhar. É por isso que muitas pessoas se frustram com Deus, porque elas querem um evangelho que seja visível, que Deus se apresente visivelmente, que as bênçãos, que a glória, que todas as coisas espirituais se materializem ali na frente delas, para que então elas possam dizer, agora sim, agora eu acredito. Não, a fé é a maneira de nós vivermos. Veja, as pessoas estão pedindo sinais. Por exemplo, as pessoas antes de dormir, elas dizem assim, Deus, me dá um sonho. E as pessoas estão querendo ser dirigidas por sonhos. As pessoas começam a ler a história de José, falam que José sonhou, falam que Daniel sonhou, falam que José do Egito sonhou, e aí elas começam a querer sonhos para serem guiadas. Caem nesse erro de quererem ser guiadas por sonhos. Nós não somos guiados por sonhos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Pastor, mas Deus dá sonhos? Sim, mas nós não precisamos pedir. Se Deus quiser falar conosco em sonho, será assim nós pedirmos para Ele. Ele já sabe como fazer. Mas o jeito de Deus nos guiar, o jeito de Deus fazer com que vivamos bem, é por meio de convicção de fatos espirituais invisíveis. Outras pessoas, elas ficam pedindo sinais como o Gideão. Se a lã molhar, se a lã estiver seca, porque elas pensam que elas são como Gideão. Gideão está no Velho Testamento, no tempo da lei. No tempo da lei o Espírito estava sobre as pessoas, não dentro. As pessoas tinham que ir até os profetas para se direcionar a Deus, para ter a direção de Deus. Mas hoje não é mais assim. Hoje o Espírito mora em nós, nós nascemos de novo, nós somos a casa de Deus, a unção de Deus está em nós, nós sabemos tudo, nós somos filhos, nós temos o Espírito que chama Abba Pai. É outro tempo, é o tempo da graça. Nós não temos que trazer o tempo da lei para o tempo da graça.
Ah, mas naquele tempo era melhor? Não, não era melhor naquele tempo, porque as pessoas estavam sofrendo, elas tinham sinais, lapsos da presença de Deus. Nós não, nós temos a presença de Deus, como Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí as pessoas vão e elas tendem a teimar em buscar a revelação. Você quer ver pessoas se frustrando, pessoas dizerem assim: ó, eu vou lá em tal igreja porque lá tem a irmã Josefina e ela revela. A irmã Josefina sabe falar o que está acontecendo, sabe falar o que vai acontecer. Gente, eu não sei se as pessoas acostumaram no mundo a buscar cartomancia, a buscar videntes, a buscar benzedeiras, a buscar feiticeiras, e agora elas vêm para a igreja e elas estão buscando agora essas adivinhações gospel. São verdadeiros enganos. Enganos, não é assim que Deus nos guia. É por isso que tem um monte de gente frustrada, procurando essas pessoas e sempre se frustrando. Elas não aprendem, elas não conseguem nem parar e falar assim: mas peraí, falou isso para mim, mas não aconteceu. Mas peraí, tudo que fala é macumba. Fizeram feitiço para você, fizeram feitiço para fulano. As pessoas não conseguem parar nem para pensar e olhar e ver assim: não, isso aí está errado, isso aí não aconteceu, não é verdadeiro, não aconteceu comigo. Peraí, mas tudo é macumba? Então as pessoas não conseguem, porque elas querem viver, elas querem servir a Deus do jeito delas, e por isso que elas vivem aí nesse sobe e desce, nessa montanha russa. Ora elas estão bem, ora elas estão mal, sempre vazias, sempre dizendo assim: nossa, eu preciso de uma palavra, eu vou no pastor fulano de tal que ele tem uma revelação para mim. Nossa, eu preciso ligar para a irmã Josefina, para a irmã Sebastiana, ela vai ter uma revelação para mim. Eu estou vazio, estou precisando de uma direção. Sempre estão faltando alguma coisa, nunca estão preenchidos. Por quê? Porque eles não tiveram a revelação de Jesus. Jesus preenche tudo em todos. Jesus é o nosso preenchimento, Jesus é a nossa direção. Sabe, nós não podemos viver querendo sinais. Não, os sinais seguem os que creem. Veja que você não busca sinais, os sinais te seguem. Ou se você crê, você vê a glória. Você não vê a glória para crer, você crê para ver a glória. Você não pede sinais para crer, você crê e por isso os sinais acontecem. É por isso que as pessoas são enganadas com falsos sinais, porque elas não creem e não vai aparecer sinais. Mas quem crê não busca sinal, o sinal vem até ele. Você possa crer, você possa entender que fé é a convicção de fatos espirituais que são revelados ao nosso espírito.